Os alunos do técnico administrativo que vão participar como entrevistadores é a Letícia. Olá, boa tarde. Boa tarde. O aluno Diego Feitosa, que a gente chama de DG. E a entrevistada da noite vai ser a Bruna Letícia. Ela vai falar um pouquinho da gente sobre o que é o câncer, como se prevenir, quais os exames, né? E, como suporte, a professora mais querida das universidades. Vocês são demais, olha. Então, obrigada, espero que seja boa. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Esse dedicado ao Novembro Azul, né? Sei que já estamos no finalzinho de novembro, mas é importante ressaltar, né, da conscientização da saúde masculina. E a gente está com nossos convidados aqui, né, a Bruna Letícia, ela que é graduada em Educação Física, licenciatura, junto com a sua professora docente, a Lena Osório, graduada em Urgência e Emergência e Docência do Ensino Superior. Bom, quero agradecer a todos que estão aqui nos assistindo e principalmente o público de casa. Separamos algumas perguntas relacionadas a esse mês, Novembro Azul, e a primeira delas, o que é o câncer? Boa tarde, tudo bom? Então, o câncer ele é um tumor maligno, mais conhecido como tumor maligno, mas eles são células que são radicais livres, que elas ficam soltas no corpo, que são anormais, elas se multiplicam de forma desordenada. Então, o câncer ele se forma dessa forma, são várias células desordenadas que elas se acumulam e viram um tumor maligno. Quais são os sintomas mais comuns do câncer de próstata que os homens devem estar sempre atentos? Os sintomas mais comuns são problemas a urinar, sangue na urina ou no esperma e às vezes com muita frequência ir ao banheiro à noite com sentir vontade de urinar, que não é comum de ser muito frequente à noite. Muitas vezes esses homens eles sentem esses sintomas, mas eles não procuram ajuda por conta da sua masculinidade. O que a senhora tem a falar sobre isso? Muitas das vezes eles veem que isso está acontecendo, mas eles não têm aquela iniciativa de procurar uma ajuda médica. A questão também é pela masculinidade, mas às vezes não é pela masculinidade, é pela falta mesmo de conhecimento, porque às vezes eles acham que é comum ir muito ao banheiro e que não tem algum tipo de problema, porque o câncer de próstata ele é assintomático, a pessoa só vai sentir lá no final quando já está bem avançado. E aí já é o que é um problema, né? Porque se a pessoa chegar e conseguir ter o diagnóstico antes, os cânceres que têm diagnóstico antes, tem 90% de chance de serem bem-sucedidos, de não ter risco de morte, essas coisas. E aí, o problema é falta de conhecimento mesmo, mais dos homens, porque eles não têm muito essa prática de ir ao médico. Essa doença, o câncer no caso, de próstata, ele pode ser levado de família, se ele é hereditário? Sim, um fator de risco é o histórico familiar, porque é um problema genético, né? Ele traz uma predisposição. O problema genético, o que acontece? Vem de pai para filho, ou então de tio, e se tiver na família, é uma predisposição, então tem que ser averiguado. Mas a chance também de ter um câncer sem como é que posso dizer? Sem predisposição. Isso. Sim, há chance de ter sem predisposição familiar. É mais comum quando é mais idoso, né? Tem uma idade a mais. Idade, né? Isso, a relação à idade por conta de problemas biológicos e do envelhecimento e essas coisas em comum. E quais são as opções de tratamento disponíveis para os homens? Os tratamentos, eles são bem invasivos, mas o tratamento mais comum eles têm que acompanhar no início. Se tiver no início, é só acompanhamento, depois são radioterapias, a cirurgia de próstata mesmo, que fazem a retirada, e quimioterapia também.
qual desses é considerado mais pesado dos tratamentos? A cirurgia que é a mais invasiva, que no caso vai ter que retirar a próstata. Mas é o mais eficaz também. Sim, mas aí depende do estágio também. Agora, mudando um pouco de assunto e voltando com o tema principal, tem muita gente que não sabe o conceito real do Novembro Azul. Aí eu queria que você explicasse um pouco mais e deixasse bem mais atento sobre o Tá. O Novembro Azul, ele fala exatamente sobre a doença relacionada ao masculino, né, ao homem. Não necessariamente, especificamente, ao câncer de próstata, mas é o que a gente mais dá ênfase, porque é o segundo câncer que mais mata homens no mundo. Porque o primeiro é o câncer de pele e o segundo é o câncer de próstata. E como não é muito, a gente não tem muito essa iniciativa de estar falando sobre isso, e os homens não têm o costume muito de ir ao médico, reservado um mês para isso. Iniciou em 2003, na Austrália. Foram 2 homens que já sabiam que existia dia 17, que era para câncer de próstata. E aí, em 2013, dia 17 de novembro, eles fizeram um mês, deixaram a barba crescer. E aí, esse foi destinado a Novembro Azul, que é especificamente para ser o novembro para cuidar da saúde do homem e especificamente do câncer de próstata. Okay. Quais são os métodos de prevenção recomendados para reduzir o risco de câncer? A prevenção é saúde, no caso de saúde física, porque a obesidade é um risco para ter problema de câncer de próstata, não só de próstata, mas como outros tipos de câncer. A alimentação, porque a alimentação influencia nessa produção de radicais livres, o que estimula o câncer, também não só o câncer de próstata, e o tabagismo, que não pode fumar, né? Porque fumar é predisposição para outras doenças e isso causa câncer de próstata também. Você disse que a alimentação é muito importante, né, para a prevenção. E eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso, sobre como ela pode contribuir para evitar o câncer de próstata. Então, a alimentação é muito importante porque, como eu falei, o câncer, eles são anomalias, no caso, células anormais. Tem radicais livres que eles se multiplicam. O que acontece? A gente tem muita alimentação que elas são muito ruins e são oxidantes. E aí a alimentação antioxidante é o que ajuda a combater esses radicais livres, que no caso são com verduras, legumes, fibras e essas coisas que são frutas que são bastante importantes para que esses radicais não sejam estimulados. Para que não virem algo mais, como é que se pode dizer, maligno. Isso, para que os radicais não fiquem, não sejam estimulados no caso, né? Aí, como a conscientização gerada pelo Novembro Azul tem impactado a prevenção e diagnóstico do câncer de próstata? Então, o Novembro Azul, ele é bastante conhecido ultimamente, né? Porque campanha de empresas e até do Ministério da Saúde. O que acontece? Às vezes, ele acarreta que muitos homens façam os exames. Só que é só um público específico. Por quê? Porque o público específico que tem a predisposição, que é o risco, né? Que seriam homens com histórico familiar, negros que possuem mais predisposição para ter o câncer de próstata e homens com obesidade. Por que esse fator? Que deveriam ser somente esses homens, porque com muitos homens indo para fazer esse câncer de próstata, não tem a estrutura suficiente para fazer os exames que são de PSA, que é o exame de sangue, e o exame de toque. E acaba que isso acarreta em falsos positivos e dá um problema de saúde que não deveria ter. Então, tem que ser específico para um grupo, e não para o geral, para a população. Em quantos anos que homens podem fazer esse exame ou não tem? Tem sim. Se tem predisposição familiar a partir dos 45 anos e se não tem, a partir de 50 anos. Mas a pessoa ela pode saber que ela está com câncer sem chegar nessa idade? Tipo, ela tem 26 anos e ela está com câncer. Sim. Nesses casos, é o caso que acontece que ela já vem com sintomas, né? Porque é assintomático. E, geralmente, os sintomas já são quando você já está lá no caso avançado. Isso é um problema,
porque na saúde, pelo menos o Ministério da Saúde indica que seja só a partir dos 50 anos e não antes, porque homens não têm predisposição para isso. Só que nesse caso de muitos jovens, geralmente já está bem avançado. E aí ele pode ser descoberto, como eu disse, no exame de sangue, que é o PSA, e o exame de toque, que é que todo mundo conhece. Mas para o homem fazer esses exames preventivos antes da idade, ele tem que ter algum sintoma ou aparecer algo adicional, além dos exames de rotina, no caso. Eu queria que você explicasse quais seriam esses sintomas. Os sintomas seriam dificuldade a urinar, sangue na urina ou no sêmen, idas ao banheiro com frequência à noite, e geralmente problemas com obesidade também, que é o que causa bastante problema com obesidade. Isso, que causa bastante problema com... É um fator que causa problema com câncer, né? Encerrando as perguntas, temos uma pequena dinâmica. Queria que todos vocês olhassem debaixo de suas cadeiras, por favor. Ele não quer trazer uma mulher, né? Também. Eu tenho algumas perguntas adicionais aqui para falar com você. Queria saber se existem alguns mitos comuns sobre a saúde masculina que você acredita ser importante desmitificar para eles. Os mitos exatamente com o toque, né, que os homens têm muito preconceito ainda, que acham que vai afetar a masculinidade, isso não afeta, é simplesmente o exame que tem que ser feito pela rotina e precisa ser diagnosticado com antecedência, e acredito que isso não vai tirar a masculinidade de nenhum homem, né? Essa pergunta que o meu colega fez é mais um quebra de tabu, né? Que muitas pessoas, ainda mais de sexo masculino, não gostam de fazer ou se escondem por conta desse exame do toque, que acham que se fizer ele vai perder toda a masculinidade e, enfim. Enquanto ele poderia estar cuidando, né? Ele tá lá. Sabemos que se for diagnosticado com antecedência, né, a porcentagem é muito maior de cura, né, 90% de chance de ser curada. O que te motivou a se envolver com a conscientização no Novembro Azul? Então, eu sou da área de lecionar, né? Sou professora, então eu tenho muita influência na vida dos meus alunos. Eu sou professora de educação física, então eu dou aula tanto para meninos quanto para meninas. Então, é muito mais fácil conscientizar lá desde criança para que os meninos cuidem da sua saúde e tenham esse acompanhamento durante a vida inteira. Então, eu posso levar isso desde pequeno até lá grande. Tem poucos homens aqui na plateia, mas eu acredito que esse vídeo vai chegar a pessoas com mais idade. Queria que você fizesse um conselho. Como você aconselharia os homens a superar o estigma associado aos exames de saúde, especialmente o exame de próstata? Então, os homens que já têm predisposição familiar, eu indico que os que já tiverem 40, 45 anos, busquem um urologista, façam pelo menos o exame de sangue para ver se tem algum tipo de disposição para ter esse tipo de câncer, que é o exame PSA, que ele é específico para saber se tem algum tipo de substância da próstata lá no sangue. E para os homens que não têm predisposição e já têm 50 anos, que também procurem o urologista e tentem fazer o exame de sangue e também o exame de próstata, que é o de toque, que eles fazem. E como amigos e familiares podem ajudar os homens que estão passando por essa situação, que estão passando por câncer, ajudar? Eu acredito que é uma questão mais de apoio, porque câncer é uma questão muito delicada, geralmente há risco de morte, e é uma questão que é emocional também.
E o apoio familiar e de amigos é muito importante para que a saúde mental seja controlada nesse momento, que eu acredito que também seja muito importante. E como você mesmo disse, né? O segundo câncer que mais mata. É o segundo câncer que mais mata homem no Brasil. Inclusive, a cada 38 minutos, homens estão morrendo por causa de câncer de próstata. Isso é uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde e pela Instituição Nacional de Câncer do Brasil. Mandaram uma pergunta e parece ser muito boa. Para a senhora, como a sociedade pode encorajar uma conversa mais aberta sobre a saúde dos homens durante todo o ano, não apenas em Novembro Azul? Acredito que a sociedade, no geral, já faz isso com o Ministério da Saúde, com as empresas e tudo mais. Acredito que isso pode ser incrementado dentro de casa, com as esposas mesmo, estimulando os maridos a fazerem exames, os filhos, as filhas que têm estudos e vão para a escola. E acredito que seria muito mais eficaz do que só a instituição pública ou a instituição privada fazer esse tipo de interação. Você tem alguma experiência pessoal ou testemunhou histórias que destacam a importância da detecção? Não, eu não tenho histórico familiar e nem pessoas próximas que tiveram CA, que no caso é câncer, né? Como podemos incentivar a mentalidade preventiva em relação à saúde masculina, em vez de reativa? A mentalidade preventiva tem que começar desde lá da criança, porque geralmente as mães elas têm muito cuidado com as filhas e pouco cuidado com os filhos. E aí é outra história e outros fatores. E aí a mãe pode começar levando seus filhos com mais frequências, quando levar a maioridade, 18 anos. Nós brasileiros não temos o intuito, os homens não saem cedo de casa com 18 anos, diferente aí para fora do Brasil, que as pessoas saem com 18 anos de casa e já a partir que vão para a faculdade já estão fora de casa e aqui não. Então, dentro de casa, a gente pode começar. 18 anos, estão trabalhando, tudo bem, mas aí a mãe pode dizer, meu filho, você pode fazer o exame anual, por exemplo, não precisa ser semestral, anual, faz exame de sangue, faz exames comuns. E aí a gente começa a incentivar melhor que os homens pratiquem esse cuidado, né? E com o tempo vira até hábito, né? Isso. Melhor. Esses exames que eles são para começar semestral ou anual? Os exames são semestrais, só que homens não têm os cuidados, passam de anos e anos sem ir, né? Mas exames específicos mesmo de rotina são semestrais. A cada 6 meses as pessoas fazem exames. Eu acredito que a gente conseguiu todas as respostas, ainda mais pro Novembro Azul. Ficou bem impactante e bem direto ao ponto, né? Então, eu só tenho a agradecer a presença de vocês. Muito obrigado mesmo, foi um sucesso o nosso podcast. E agradecer ao público presente por vocês terem participado desse primeiro podcast da gente. Bom, nós, eu e o meu colega DG, somos alunos do Técnico de Administração da instituição SENAC e estamos finalizando o nosso curso. Queremos agradecer a Dona Letícia por ter dedicado seu tempo a responder algumas perguntas que abrangem a todos sobre a saúde masculina, e a enfermeira Lena Osório, professora aqui do SENAC. Queremos agradecer a participação de vocês. Muito obrigada por ter vindo. E agradecer também especialmente a nossa professora, a professora Rose, que nos confiou esse trabalho de apresentar esse podcast. E agradecer a todos os que tiraram um tempo para nos assistir. E até mais. Tá bom? Thank you.